A gente falou na semana passada sobre o estudo da Bíblia, como estudar a Bíblia, e a continuação da nossa aula nesse dia é a respeito da interpretação da Bíblia. Ouvimos sobre como a gente pode estudar melhor a Bíblia e a gente vai falar um pouco hoje sobre interpretação, porque nós não devemos nos chegar à Bíblia apenas como uma simples leitura. A gente vai ver que uma simples leitura nunca é uma simples leitura e a gente precisa interpretar a palavra de Deus também. E esse foi um grande legado que a Reforma Protestante trouxe a nós, a possibilidade do povo de Deus ter acesso à Bíblia. Antigamente, outras tradições cristãs, há uma restrição da interpretação da Bíblia a um grupo, a um magistério da igreja, que repassa uma interpretação oficial da igreja aos cristãos, mas a Reforma trouxe esse acesso à palavra de Deus. Nós podemos ler a palavra, nós podemos interpretar a palavra de Deus. E eu quero que, deixa eu ver se já está projetado ali, isso, princípios de interpretação bíblica. E a gente vai começar falando sobre tipos de leitura da Bíblia. E talvez você tenha estranhado. Poxa, mas é uma aula sobre interpretação, a gente vai começar falando sobre tipos de leitura da Bíblia. E o que a gente precisa começar hoje entendendo é que toda leitura da Bíblia é uma interpretação. Talvez você fale assim, mas eu não sou formado em teologia, eu sou um membro comum da igreja, talvez eu não tenho nem formação assim, educacional suficiente, mas eu tenho certeza, eu garanto a você hoje, que toda vez que você lê a Bíblia, de alguma forma você está interpretando. Porque toda leitura da Bíblia é uma interpretação. E eu quero te dar um exemplo disso. Quando a palavra de Deus, quando você lê lá na Bíblia, sejam santos porque eu sou santo. Quantos acham aqui que esse é o mandamento para a gente? Levanta a mão assim. Quantos acham? Amém. Muito bom. Então, quando você lê, sejam santos porque eu sou santo, você não precisa consultar nenhum material de apoio. Quando você bate o olho nesse texto, você fala, não, sejam santos porque eu sou santo, é uma ordenança de Deus e eu creio que eu preciso seguir nesse caminho. Agora, quando você lê lá na Epístola de Paulo falando assim, Timóteo, quando você vier, traz os livros e a capa para mim. Quantos acham que hoje a gente tem que levar os livros e a capa para o apóstolo Paulo? Que bom. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque automaticamente quando a gente lê, a gente já está fazendo interpretação. Quando eu leio sejam santos porque eu sou santo, eu já entendo que isso é aplicável a mim. E isso é uma interpretação. E quando eu leio que Paulo está pedindo para Timóteo levar os livros e a capa para ele, eu sei que é um pedido de Paulo lá que eu não preciso repetir hoje. Imagina, a gente tem que ficar procurando o apóstolo Paulo, né? Meu Deus, cadê esses livros? Cadê essa capa? Eu preciso obedecer isso, não estou em desacordo com a palavra de Deus. Você, naturalmente, na sua leitura, você já sabe que aquilo não é aplicável a você. Então, você está percebendo como que toda leitura nossa, ela já é uma interpretação. Nós já aplicamos coisas e deixamos de aplicar coisas. A gente entende que coisas se estendem aos nossos dias, entendemos que coisas são ali daquele momento. E a interpretação da Bíblia, muitas vezes, é fazer esse trabalho de estender a aplicação a nós ou de entender que aquilo foi algo pontual, nesse exemplo que eu dei de Paulo a Timóteo lá. E isso é importantíssimo, porque por meio da interpretação da Bíblia, nós criamos doutrinas. E aí a gente precisa entender que a doutrina da santidade é uma doutrina importante para nós, baseada nesse texto que eu falei, sejam santos porque eu sou santo. Agora você imagina se nós interpretássemos literalmente o pedido de Paulo a Timóteo. Imagina a quantidade de livro e de capa que a gente ia ter que vender ali na porta da igreja para a gente ter que cumprir esse mandamento. Então, nós entendemos que coisas permanecem até os dias de hoje, se tornam doutrinas para nós, coisas são circunstanciais daquele momento, e quando a gente faz isso, nós estamos fazendo interpretação bíblica. E por isso que eu quero começar a partir desses tipos de leitura. Porque a partir da nossa aproximação à palavra de Deus, a partir da leitura que a gente faz da palavra, a gente vai seguindo um caminho de uma boa interpretação ou de uma má interpretação. Então o que eu quero dizer é que todas as vezes que você lê a Bíblia, você está interpretando a Bíblia. Então a gente não está falando de interpretar ou não a Bíblia, porque a gente sempre interpreta. Nós estamos falando de interpretar bem ou interpretar mal.
E o grande problema das heresias que nós vemos, das pessoas que se utilizam da palavra de Deus para fins errados, não é porque falta interpretação, mas é porque a interpretação está equivocada. Então vamos começar. Primeiro com maus exemplos de leitura da Bíblia, a leitura supersticiosa. Você já deve ter ouvido alguém falar, eu vou ler o Salmo 91 para espantar o mal-olhado, vou deixar a Bíblia lá aberta, né? Você vai nas casas, a Bíblia está aberta, a página está até meio esfarelando, né? De tanto tempo que está lá aberta. Ah, não, eu vou ler o Salmo 23 porque alguém falou que quando lê o Salmo 23 a dor de cabeça é curada na hora. Então é um tipo de leitura supersticiosa. Ou então, vamos ver o que a caixinha de promessa diz para mim, né? Não sei quantos são dessa época, hoje em dia a gente já não vê mais isso. Que era uma caixinha que tinha um versículo selecionado, só versículos de bênção, né? Só versículos abençoados. Então você ali tirava aquela sorte do dia, né? Aquele versículo do dia para você, e era sempre uma bênção, era sempre algo bom. Então esse é um tipo de leitura supersticiosa, né? Eu brinco que a caixinha de promessa é uma espécie de horóscopo gospel, né? Que você, peraí, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Então, né? E por vezes a gente faz isso, a gente abre a Bíblia, deixa eu ver, Deus vai falar comigo aqui, né? Então nós precisamos entender que a gente deve ir além dessa leitura supersticiosa. A gente lê o texto, né? Não ficar procurando, peraí, deixa eu ver a sorte do dia para mim. É uma cultura, né? De estar tentando sempre achar algo. Mas nós entendemos que Deus vai falando conosco conforme a gente vai lendo a Bíblia. Sequencialmente, né? Livro a livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Então esse é um mau exemplo de leitura da Bíblia, leitura supersticiosa. Ou uma leitura decorativa, no sentido de você decorar algo. Alguém pode dizer, não, eu decorei o Salmo 119. Olha, isso aí é uma tarefa, né? Eu vou te aplaudir. Mas aí, de repente, você pergunta para essa pessoa, tudo bem, você decorou, mas o que Salmo 119 diz? E, de repente, ela não sabe te dizer. Ou João 3,16. Acho que a maioria sabe, né? Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê... Viu? Vocês estão afiados, vocês decoraram. Mas muitas pessoas que sabem João 3,16 de cabeça, às vezes não sabem o impacto desse versículo. Elas só decoraram. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas esse é um versículo mais profundo que existe na Bíblia. Deus amou o mundo, mandou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o Evangelho. E muitas vezes a gente decora, a gente fica falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? É só algo para você decorar, mas que não tem impacto sobre a sua vida. Terceiro tipo de leitura da Bíblia, uma leitura informativa. Você busca na Bíblia, assim como você está buscando um livro de história, né? As informações da Bíblia são muito legais. Aí você aprende que o côvado era uma medida, uma unidade de medida da época. Aí você entende que a dracma era uma moeda que eles usavam naquela época. E você vai estudar que o Leviatã é aquele animal que eles imaginavam, né, estar no mar. E você vai tendo muitas informações legais que você pode compartilhar com alguém fala, nossa, como ele tem cultura, né? Mas essas informações não impactam a nossa vida espiritual. Então a gente se aproximar da Bíblia apenas como um livro histórico, apenas como um livro de informações interessantes, também não nos ajuda nesse processo de interpretação. Quarto tipo de leitura, munitiva, ou seja, você usar a Bíblia como munição para alguma coisa. Como uma ferramenta para você responder alguma coisa. Como, por exemplo, não, eu tenho um amigo espírita, então eu vou, lá em Hebreus 9, 27, aos homens é destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo, que eu vou acabar com ele, com esse negócio de reencarnação. Então a gente acaba usando a Bíblia como munição para responder alguém. Quando, na verdade, a gente precisa absorver a mensagem da Bíblia, para que a gente possa conversar, sim, com essas pessoas, mas levar o Evangelho a essas pessoas. Não ficar só respondendo, né, jogando munição em cima, né, jogando ali umas granadas teológicas em cima dela, para ela deixar de crer nessas coisas. Ou um outro tipo de mau exemplo, uma leitura científica, a pessoa que está preocupada ali, né, com a questão dos dias da criação, como é que isso se conforma com a ciência, ou então ele vê ali as medidas da engenharia, da Arca de Noé, e ele fica impressionado, mas isso não tem impacto na vida dele. A gente precisa entender que a Bíblia, ela é um livro
espiritual. A mensagem principal da Bíblia é uma mensagem espiritual. Ela vai ter informações científicas, ela vai ter informações históricas, ela vai ter até argumentos para a gente refutar outras ideias, mas a ideia principal da Bíblia é que ela é um livro de salvação. Ela é um livro que está falando de um Deus que está salvando um povo. Então a gente não pode fugir desse propósito principal da Bíblia. Mas há bons exemplos. Há bons exemplos de leitura da Bíblia, eu destaquei 2. São os 2 últimos. A leitura devocional, aquela leitura que você faz no seu dia a dia, que você medita na palavra de Deus, que você lê um texto, você reflete naquilo que está sendo lido. É uma leitura que não necessariamente ela vai ter ali um estudo profundo, mas é uma leitura que consola, que exorta por vezes. É uma leitura em que o Espírito Santo vai te conduzindo ali para que Deus fale ao seu coração. É quando simplesmente a gente abre a Bíblia e Deus vai falando conosco conforme o texto que a gente vai lendo. É um tipo de leitura que nós estamos mais acostumados, né? Nosso momento devocional, quando a gente ora a Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, é uma leitura de relacionamento. Porque no relacionamento, o que caracteriza um relacionamento? É o diálogo. Eu não posso dizer que eu conheço alguém, que eu me relaciono com alguém, se eu não dialogo com essa pessoa. E aí quando a gente fala no relacionamento com Deus, a gente tem uma dificuldade. Porque Deus, ele não está presente corporalmente. A gente não enxerga Deus, a gente não ouve, muitas vezes, né? Às vezes a gente ouve numa experiência pessoal, a voz audível de Deus. Então, é interessante como Deus coloca para nós a possibilidade de nos relacionarmos com Ele e a possibilidade da gente estabelecer esse diálogo. Então, nesse diálogo com Deus, nós falamos a Deus por meio da oração e Deus fala a nós por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia. E é por isso que essas duas coisas precisam andar juntas. Nós falamos a Deus em oração, Deus fala a nós por meio da Bíblia. Se a gente só ora a Deus, é como se a gente tivesse um relacionamento em que eu não quero ouvir a outra parte, só quero falar. E esse é um tipo de relacionamento muito egoísta, né? Não, eu quero falar. Eu não quero ouvir nada da outra parte, não quero conhecer você, eu só quero que você me conheça. E a gente só ora, só fica pedindo as coisas a Deus, mas não procura saber o que Deus quer falar conosco. Já se nós só lemos a Bíblia e não oramos, a gente está só querendo saber da outra parte, mas a gente nunca fala da gente. Então esse relacionamento, ele só está completo quando a gente une as duas coisas, a oração e a palavra de Deus, e aí esse diálogo, ele se completa, em que o cristão fala, Deus ouve, e Deus fala, e o cristão ouve. Então isso é importante que a gente avalie aqui na leitura devocional, mas também uma leitura estudantil, que é diferente. Aí eu acredito, eu imagino, eu espero que a leitura devocional seja algo comum para você. Mas aqui eu quero te incentivar a talvez ir a um segundo momento de leitura, a um momento diferente do seu momento devocional, que é a leitura estudantil, em que nós sentamos em um momento diferente do nosso devocional diário com Deus, em que a gente se senta e a gente se debruça sobre o texto bíblico. A gente vai perceber os detalhes. A gente coloca em ação o que a gente falou semana passada, né, daquele processo de estudo da Bíblia. A gente vai entendendo os contextos, as mensagens centrais do texto. A gente vai dissecando ali o que a Bíblia significa, o que significou naquela época, que tipo de aplicação tem para mim hoje. E a gente, né, nesse tipo de leitura, a gente se utiliza desses materiais de apoio, e aí busca um comentário bíblico, busca uma Bíblia de estudo. E aí o que a gente precisa perceber é que esse momento de estudo, ele não é o momento do relacionamento. É o momento que você vai estudar, entender melhor a palavra de Deus, mas é um momento que vai facilitar em muito o seu momento devocional de relacionamento com Deus. E essa é uma experiência que todo mundo que se debruça sobre a Bíblia tem. A gente falou na semana passada da ideia do popular que as pessoas tinham, né? Olha, cuidado, você vai estudar teologia, você vai se esfriar. A gente até comentou o texto, né? A letra mata, o espírito vivifica. Mas a gente vai perceber que se a gente estuda a Bíblia de uma maneira séria, se a gente estuda a Bíblia
de uma maneira buscando compreender o verdadeiro significado daquilo, esse tipo de leitura estudantil vai enriquecer de uma maneira que você nunca viu a sua vida devocional. Porque quando você for se relacionar com Deus, quando você se sentar para ouvir a voz de Deus na palavra, você vai ter mais estrutura, você vai ter mais substância. Porque você já leu, já estudou aquilo, você já passou, você já sabe o contexto daquele livro. Então, esse tipo de leitura e de estudo vai facilitar, vai contribuir muito para o nosso relacionamento com Deus. Então, quanto mais a gente estuda e interpreta a Bíblia, mais perto nós estamos de Deus, e não o contrário. As vozes populares dizem o contrário, que quanto mais você estuda, você fica mais frio. Mas a gente precisa entender que quanto mais nós estudamos, quanto mais a gente se aprofunda na palavra, a gente vai descobrindo riquezas inestimáveis, e isso vai nos aproximando de Deus. E isso contribui para o nosso relacionamento com Deus. A gente fica mais próximo, mais íntimo de Deus, mais fervoroso, quando a gente entende e estuda a palavra de Deus da maneira correta. Então essas coisas, a vida devocional, a vida espiritual e a vida estudantil, não são excludentes, elas são complementares. Eu estudo para poder ter uma vida devocional melhor, e eu tenho uma vida devocional melhor para eu poder irrigar os meus estudos com a verdade de Cristo. Então, tendo visto isso, esses tipos de leitura da Bíblia, a gente precisa tratar aqui de algumas máximas sobre a interpretação da Bíblia. Quando a gente vai interpretar as Escrituras, o que a gente precisa entender? Primeira coisa, nós falamos na semana passada que a mensagem central da Bíblia é muito clara. E isso é muito importante. A Bíblia não é um livro de difícil compreensão. Talvez algum contexto, talvez algum detalhe possa ser mais difícil, mais obscuro, mas esse detalhe, ele está sempre na periferia da mensagem. Porque a mensagem central da Escritura, e mesmo a mensagem central de um texto, a gente comentou, né? Um evangelho fala de um cego, outro fala de dois cegos, e aí uma coisa fala de um jeito, outro fala de outra. Mas todas essas aparentes contradições e dificuldades, elas estão em um aspecto secundário do texto. Porque a mensagem central do texto sempre é muito clara. Então, a gente não pode ter medo de se aproximar para interpretar a Bíblia, porque a gente tem que entender que a mensagem central da Bíblia é muito clara e ela está baseada, como eu falei, nessa história de salvação. Deus está salvando um povo, em uma história baseada em 4 atos muito bem identificados: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Toda a Bíblia, ela está estabelecida sobre esse esqueleto, sobre essa espinha dorsal. Deus criou todas as coisas, o homem colocou tudo a perder no pecado, Deus está restaurando esse homem por meio do sacrifício de Cristo, da redenção, para que esse homem esteja na eternidade com ele de novo. Essa é a mensagem do Evangelho. Aliás, essa é uma boa dica para você evangelizar alguém, né? Deus criou todas as coisas, o homem colocou tudo a perder no pecado, Jesus está resolvendo a situação do homem, mas para quê? Para que ele viva eternamente com Deus. Então, toda a Bíblia, a mensagem central da Bíblia está baseada nessa história de salvação. Agora, os detalhes que podem talvez ser difíceis, como a gente falou, por conta da distância histórica, por conta da distância cultural, ou por conta da distância linguística, dos idiomas em que a Bíblia foi escrita, todos esses detalhes, eles são periféricos, mas a mensagem central da Bíblia sempre é muito clara. Segunda máxima de interpretação, a gente já falou aqui no início, todo leitor é um intérprete. Então, toda vez que você está lendo a Bíblia, você está interpretando. Não existe uma leitura isenta da Bíblia, porque todos nós carregamos as nossas bagagens. Talvez você nunca tenha estudado formalmente teologia, mas você é fruto de todas as pregações que você ouviu. Você é fruto de todas as leituras da Bíblia que você fez. Você é fruto das coisas que talvez o seu pai e a sua mãe, que eram cristãos, falaram para você. Então você carrega toda essa bagagem quando você abre a Bíblia para ler. Não sei se já aconteceu com você, né? Quando você passa muito tempo numa igreja, você abre um texto bíblico e de repente você lembra, eu lembro do bispo Rubem falando isso aqui, né? Eu lembro do pastor Robson pregando essa mensagem. Então, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente carrega conosco uma bagagem. Então, não existe leitura isenta. E toda vez que a gente lê a Bíblia, nós estamos interpretando. E aí, o cuidado que a gente tem que ter é que nós devemos deixar o texto falar.
A gente não deve carregar na tinta aqui da nossa bagagem cultural, da nossa bagagem de personalidade, entender a Bíblia, mas buscar entender a intenção do autor do texto, a intenção do Espírito ali naquele texto. Terceiro ponto, comentamos por alto também na semana passada, que a tradução da Bíblia, por si só, também é um tipo de interpretação. É uma forma, às vezes, necessária de interpretar. Porque os idiomas originais da Bíblia são idiomas complexos. E que algumas palavras, existe uma semântica muito ampla. Você vai traduzir uma palavra e aquela palavra tem muitos significados. E às vezes na nossa língua, no português, você não tem uma palavra que descreve exatamente o que diz aquilo. E aí o tradutor precisa fazer uma escolha. E essa escolha é uma escolha interpretativa. Então as traduções, a gente precisa ver as traduções como ferramentas de estudo. Como eu falei na semana passada, a gente tem uma tradução guia. A tradução que a gente usa na igreja é aquela da base, que a gente usa nos nossos cultos. Mas a gente precisa olhar para essas outras traduções como ferramentas para nós, que vão complementar a nossa interpretação da Bíblia. Além disso, quarta máxima sobre interpretação, a gente precisa entender que a Bíblia tem ao mesmo tempo relevância eterna. Nós cremos que a Bíblia é um livro vivo, é um livro que não está cristalizado lá atrás. Ela tem relevância eterna, mas ela tem também particularidade histórica. Ela também significou algo muito importante para aquela primeira audiência, para aqueles primeiros leitores. Então, quando a gente se aproxima do texto bíblico para interpretar, a gente tem que ter essas duas coisas em mente: a particularidade histórica e a relevância eterna. E na semana passada a gente viu que essas duas características têm dois nomes. A particularidade histórica é a exegese. E a relevância eterna é a hermenêutica, exatamente. Então a gente se atenta à particularidade histórica na exegese, buscando entender o que significou para aquele povo lá, para aquela primeira audiência, naquela situação específica, mas busca trazer essa relevância para os nossos dias através da hermenêutica, da aplicação para nós. E aí a gente cai nesses dois conceitos importantes. Toda vez que a gente interpreta a Bíblia, a gente está fazendo essas duas coisas. Entendendo a particularidade daquele momento, mas buscando entender a relevância para os nossos dias também. Buscando entender o contexto histórico, a época, a cultura daquele autor, a cultura daqueles leitores. Buscando entender o contexto literário, os gêneros de escrita, ali a construção das frases, a intenção do autor ao usar uma palavra ou outra. E a gente vai buscando entender isso ao longo do tempo. Conforme o tempo vai passando, a gente vai buscando entender isso. E, logicamente, esse trabalho de exegese, ele vai ser muito menos árduo para nós se a gente fizer isso com ajuda. Como eu falei, nós temos a graça, o privilégio hoje de termos homens e mulheres que dedicam a sua vida a fazer exatamente isso, a esse trabalho de contexto histórico, ao trabalho de contexto literário. E nós não precisamos gastar anos e anos e anos correndo atrás para entender o contexto, porque muitos homens e mulheres já fizeram isso por nós. E aí lançaram uma enciclopédia bíblica, lançaram um comentário bíblico, histórico-cultural, que a gente pode ter acesso e consultar, né? E a gente precisa ter muito em mente também, porque eu sei que, por vezes, esses materiais são caros, né? Eu sei que, às vezes, a situação do nosso país não está muito legal, mas é um investimento importante para a nossa vida espiritual. E se você for levar em conta, por exemplo, na semana passada eu recomendei o comentário histórico-cultural do Novo Testamento, quer dizer, do Antigo e do Novo, né? Mas especialmente do Novo Testamento. O autor Craig Keener, ele é um estudioso do Novo Testamento há mais de 30 anos. Então você pensa assim, ele estudou 30 anos da vida dele sobre o Novo Testamento, sobre a cultura do Novo Testamento. Ele resumiu 30 anos da vida dele de estudos em um livro, e esse livro custa R$170. Eu acho que para 30 anos está um preço legal, né? Se você for dividir 170 por 30 anos, os matemáticos aí me digam depois, né? Quanto que é por ano de estudo dele? Eu acho que vale a pena a gente economizar pelo menos 30 anos do nosso estudo, né? Para a gente não gastar 30 anos estudando o Novo Testamento, a gente pode, de repente, né, pegar ali as nossas economias, juntar um pouquinho e investir nisso, porque isso é investimento para a nossa saúde espiritual.
E às vezes a gente gasta tantas coisas, né, para o nosso prazer, coisas lícitas, né, para o nosso deleite, mas a gente precisa investir também na nossa vida espiritual, na nossa saúde espiritual. Mas além da exegese, a hermenêutica, que é aquela aplicação para nós, a busca de uma relevância contemporânea, atual, para aqueles textos antigos. Entender como que aquele texto milenar ainda fala com a gente hoje. E essa é a grande tarefa nossa da interpretação da Bíblia. Entender o que aconteceu lá e, a partir desse entendimento, a gente buscar lições, buscar o que Deus tem para falar conosco hoje. Para a gente fazer essa conexão. A gente falou na semana passada a construção dessa ponte entre o mundo bíblico e o nosso mundo atual. Então, até aqui, gente, eu estou fazendo meio que um apanhado, até um pouco de resumo do que a gente falou na aula passada, porque o nosso objetivo hoje é falar desses princípios de interpretação bíblica, mas de uma maneira diferente. A gente vai abordar os estilos literários da Bíblia. Aí, dentro desses estilos, a gente vai traçando ali algumas diretrizes de interpretação. Então, a gente vai falar das epístolas, vamos falar das narrativas do Antigo Testamento, vamos falar dos evangelhos. Então, a partir desses gêneros literários, a gente vai traçando ali algumas alternativas, alguns caminhos da interpretação bíblica. E eu quero começar com as epístolas. As epístolas lá do Novo Testamento, a maioria escritas por Paulo. E existem algumas regras importantes para a interpretação da epístola. A gente vai perceber que, conforme muda o gênero, muda um pouco o nosso olhar sobre a interpretação do texto. Você não pode interpretar uma carta de Paulo da mesma maneira que você interpreta um provérbio. Você não pode interpretar Apocalipse da mesma maneira que você interpreta um profeta, ou um livro da lei. Então a gente precisa se atentar a isso. Então, a começar pelas epístolas, é muito importante a gente entender que um texto da epístola, ele foi escrito para aquela igreja. Eu sei que Paulo era um homem com uma mente assim fenomenal. Mas quando Paulo escreve aos Colossenses, ele está pensando nos Colossenses. Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, que o texto da epístola nunca significa algo que nunca teria significado para a igreja de Colossos, por exemplo. Então, o significado daquele texto sempre precisa passar pelo significado inicial. Sempre precisa passar pela intenção de Paulo ao falar com aquela igreja, ou a intenção de Pedro ao falar com aquela igreja. Um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor. É por isso que a exegese é fundamental. A gente entender por que Paulo falou isso. Em que contexto ele falou isso. A gente falou na semana passada do tudo posso naquele que me fortalece. Entender que Paulo escreveu aquela carta preso faz total diferença na interpretação daquele texto. Onde que Paulo estava? Por que ele está falando? Por que ele está falando dessa forma? Então a gente precisa compreender. E a gente vai perceber que esse caminho nem sempre vai ajudar a gente a captar a mensagem principal daquele texto, mas vai ajudar a gente a entender o que não significa aquele texto. Então, não necessariamente a gente vai achar a mensagem do texto com isso, mas a gente vai descartar as hipóteses que estão diferentes. Isso vai ajudar a gente a estabelecer limites quanto às coisas que o texto não pode significar. O exemplo que a gente deu semana passada, tudo posso naquele que fortalece, não tem a mínima possibilidade de ser utilizado num contexto de teologia da prosperidade. Porque se a gente olhar para a situação que Paulo está falando, ele está dizendo exatamente o contrário, ele está dizendo exatamente que ele podia viver na escassez, que ele podia viver na abundância e que Deus estava com ele em todos os momentos. Então, quando a gente lê uma epístola, a gente tem que ter o cuidado de entender qual era a situação daquele momento, o que estava passando lá naquele momento, para que quando a gente for interpretar esse texto, a gente não faça essa violência ao contexto inicial, para que a gente não chegue a uma conclusão completamente diferente da conclusão que Paulo disse. Eu acho que Paulo ficaria chateado, aliás, qualquer um de nós, né? Já pensou, né? Eu tenho um livro escrito, aí daqui a 100 anos, alguém pega o meu livro, alguém tira uma frase do meu livro e diz uma coisa exatamente contrária ao que eu quero dizer.
Aí eu ficaria chateado, né? Falei, gente, eu não quis dizer isso não. Não era essa a minha intenção. Ah, não, mas a gente interpretou assim. Eu falei, não, mas peraí, mas eu acho que a intenção do autor original deve valer alguma coisa, né? Então a gente precisa ter o cuidado de compreender aquilo que o autor original está querendo nos dizer. Então esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto, o segundo caminho de interpretação das epístolas. Sempre que a gente compartilhar circunstâncias semelhantes ou circunstâncias comparáveis àquelas que aconteceram lá no século I, a palavra de Deus para nós é a mesma palavra de Deus direcionada a eles. Então existem textos que eles são claramente não circunstanciais. Por exemplo, coloquei aqui no material, né? Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse todos pecaram não significa todos os romanos, mas a gente vê que é uma situação comparável a nós. Quando a gente compara a situação dos romanos com a nossa situação, nós vemos claramente uma continuidade dessa fala de Paulo com os nossos dias. Então, nessa situação comparável, nessa situação semelhante, nós entendemos que há extensão de uma aplicação a nós. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é algo que é estendido a nós. Da mesma maneira, Efésios 2, versículo 8, somos salvos pela graça por meio da fé. Paulo não está dizendo que só os efésios eram salvos pela graça, mas nós entendemos que, ao comparar as situações semelhantes entre os efésios e nós entendemos que essa palavra de Deus se estende, nós fazemos essa hermenêutica, aplicamos isso a nós. Da mesma maneira que aplicamos que todos nós pecamos, aplicamos também que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Um outro exemplo, Colossenses 3:12, revestir-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós entendemos que isso não é um mandamento só para a igreja de Colossos. E a gente entende isso quando a gente olha para o restante da Bíblia. E a gente vê que é, de fato, uma vontade de Deus perene o tempo todo que o seu povo seja revestido de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Então, essa circunstância semelhante a gente traz e aplica aos nossos dias. Essas instruções e esses mandamentos que nós percebemos pela semelhança com a nossa circunstância atual, que são mandamentos e instruções atemporais. E talvez esse seja o ponto mais difícil da gente interpretar nas epístolas. O que é atemporal, o que nós aplicamos a nós, porque é claramente algo atemporal, ou o que é algo circunstancial. E é isso que a gente vai tratar aqui também. Nesses alguns problemas, né, para a gente aplicar nas epístolas. Primeiro ponto, é legítimo a gente estender a aplicação do texto a outros contextos? Ou fazer um texto aplicar-se a um contexto totalmente estranho ao contexto original? E aí eu tenho um exemplo para isso. Está aqui 2 Coríntios 6,14, que fala do jugo desigual. 95% de nós, quando pensa em jugo desigual, pensa em relacionamento. Não, eu não posso casar com alguém com jugo desigual. Não, eu não posso fazer sociedade com alguém em jugo desigual. Não, eu não posso caminhar com alguém em jugo desigual. Então, nós pensamos imediatamente em relacionamento. E essa é uma aplicação muito popular desse texto. Só que, se a gente for olhar o contexto de 2 Coríntios 6, provavelmente, Paulo ali está falando de idolatria. Ele não está falando diretamente de relacionamento. Então, Paulo está dizendo que nós não devemos ter julgo desigual com idólatras. Então, não é uma palavra direta a casamento, mas é uma palavra, um alerta contra você se associar com pessoas idólatras. Então, nesse momento, nós temos uma questão. Espera aí, o contexto lá de Paulo está dizendo uma coisa, idolatria. Será que eu posso pegar esse texto que fala de idolatria e aplicar ao assunto do casamento? Essa é uma excelente questão. E o que a gente precisa entender, primeiro existem outras passagens na Bíblia que me ajudam a fazer essa interpretação? Em outros lugares da Bíblia, eu posso perceber que casar com alguém que não tem a mesma fé que eu, que não acredita a mesma coisa que eu acredito,
dá problema? Nós temos diversos, né? Nós temos o exemplo de Salomão, o homem mais sábio do mundo, que se casou com milhares de mulheres idólatras e essas mulheres fizeram ele pecar. E temos outros. Então, se a gente começa a perceber um padrão no restante da Bíblia que vai confirmar isso, a gente já pode ter uma certa tranquilidade de estender essa aplicação. Então, isso é importante. Quando há outras passagens que formam uma consistência a respeito do assunto, torna-se legítima essa aplicação estendida. Então, a gente deve ter muito claro em mente que 2 Coríntios pode ser aplicado ao casamento? Pode. Mas não era a intenção primária de Paulo. A intenção primária de Paulo, ela fala sobre idolatria. Mas, quando eu olho para o restante da Bíblia, eu entendo que o julgo desigual, ele é legalmente aplicável também ao casamento. Mas como uma aplicação secundária. A aplicação primária de Paulo é falar de idolatria, mas nós podemos estender isso ao casamento, porque a gente enxerga no restante da Bíblia que o testemunho bíblico a respeito do casamento corrobora com isso. Está conseguindo entender isso, gente? A gente vai caminhando aqui. Então, a gente pode estender essa aplicação, porque o restante da Bíblia dá respaldo para a gente estender essa aplicação. E é isso que a gente vai trabalhar aqui, essa particularidade da situação da epístola com a aplicação para nós hoje. Então, é legítimo a gente estender essa aplicação a outros contextos, quando o restante da Bíblia está dando respaldo, está dizendo, ó, legal, vai lá, segue firme. O que a gente não pode fazer é estender essa aplicação quando o restante da Bíblia não está dizendo isso. Como, por exemplo, eu falei do tudo posso aquele que fortalece. O restante da Bíblia não autoriza a gente a estender essa aplicação a um contexto de prosperidade sem limites. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, a gente olhar para a coerência ao longo da Bíblia a respeito daquele assunto. Sabe que eu tive uma experiência muito interessante? Eu sou professor também de um seminário de uma igreja pentecostal, e um aluno desse seminário uma vez mandou mensagem, já era tarde da noite, meio preocupado, mandou um WhatsApp, professor, eu estou muito preocupado, preciso compartilhar algo com você. Falei, pode falar? Ele, não, é que eu voltei do monte. Eu falei, eu voltei do monte e uma irmã falou lá que Deus revelou a ela que a minha mulher é uma pedra de tropeço no meu ministério e que eu deveria me separar dela. Aí eu falei, meu irmão, fica tranquilo que eu tenho certeza que isso não é de Deus. Aí ele, mas como assim que você tem certeza, meu Deus? A irmã de oração, ela profetizou. Eu falei, meu irmão, preste atenção em uma coisa. Você acha que Deus, desde o Gênesis, Ele está falando uma coisa sobre o casamento? Deus acredita no casamento, que o casamento é até que a morte se separe. E Ele vem falando sempre de uma mesma maneira sobre o casamento. E agora, eu nem lembro, sei lá, 2019, 2020, agora 2020, Ele resolveu mudar de ideia no teu caso. Não faz nenhum sentido. Porque toda a interpretação da Bíblia, ou mesmo nesse caso, todo dom de profecia, precisa estar submetido ao que Deus fala na palavra, porque Deus é um Deus que não muda. Não é um Deus bipolar, que Ele acorda um dia e fala, não, mudei de ideia. Não, no caso dele eu vou falar para ele separar. Não, Deus tem uma coerência sobre os assuntos ao longo da Bíblia. Então, quando a gente interpreta algo, ou quando a gente vai estender a aplicação de algo, ou quando a gente ouve algo de alguém, não, peraí, o que Deus fala na Bíblia? Porque quando a gente analisa o Deus da Bíblia, não faz nenhum sentido Deus ter revelado isso àquela irmã para falar para esse homem. Porque Deus sempre é a favor do casamento, por que naquele caso Ele seria contra, Ele ia pedir para ela se separar? Então a gente precisa ter essa percepção, que há um testemunho coerente de Deus ao longo da Bíblia. E isso ajuda a gente quando a gente vai estender essa aplicação a um outro contexto. A gente olhar o que Deus está falando no restante da Bíblia sobre aquele assunto. Aliás, nesse tema do casamento, quando vão interpelar Jesus, o que Ele faz? Ele remete lá ao Gênesis. Os mestres da lei vão para a lei e Jesus vai para antes. Não, vocês estão falando da lei, eu estou indo antes. Estou indo lá no mandamento inicial, lá, de Gênesis. Então, Jesus também está se reportando ao testemunho que a Bíblia tem sobre o assunto. Mas vamos lá, a gente falou de circunstâncias semelhantes, mas nas epístolas, a gente tem também passagens que são questões que são lá do século I, que a gente não tem alguma coisa parecida hoje. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 10,
frequentar festas idólatras de pagãos. Isso é uma coisa que não está muito assim no nosso contexto, né? E que era comum lá na idade histórica, mas ela tem relevância eterna. Isso é muito importante, porque se a gente não se atentar a isso, se a gente não buscar o estudo da Bíblia, a gente acaba se rendendo a esses discursos que são muito sedutores. São discursos muito sedutores. Ah, não, porque a homossexualidade lá da época é diferente da homossexualidade hoje. Então, você tem que atualizar, porque o que está falando naquela época é lá para aquela época. Olha o perigo. Não, essa moralidade aí é porque isso lá, na época dos gregos e romanos, era assim, mas hoje não precisa. E aí as pessoas começam a atualizar as coisas, quando, na verdade, a Bíblia ela sempre tem um princípio. Sempre há um princípio estabelecido mesmo nessas situações que a gente não encontra aplicação direta. Então, o que a gente precisa compreender é que as epístolas, sim, são documentos escritos para aquela época. Eu acho que eu falei semana passada que Paulo não estava pensando, vai ter um grupo lá em Nova Iguaçu em 2025, eu estou pensando neles. Eu vou escrever para ele. Não, Paulo está pensando, Pedro está pensando nos seus destinatários. Mas Deus faz com que essa palavra ocasional, que tem aquele momento histórico, ela se torne relevante para nós. Então a gente precisa compreender que sempre que a gente vai fazer essa interpretação, há esse princípio, há um princípio que a gente extrai. Então o mundo bíblico, ele acaba sendo muito diferente do atual, mas a mesma lição que Deus ensinou para aquele povo é a lição que Deus quer ensinar para nós hoje, apesar do contexto ou da circunstância ser diferente. E aí quando a gente vai tratar desses textos, a gente tem que distinguir o que é central na Bíblia e o que é só secundário, o que é só periférico. E isso ajuda a gente a se resguardar desse discurso da atualização. E não, a Bíblia está desatualizada, né? E não, mas isso não acontece mais. E não, mas fala um negócio de escravidão, não tem mais escravidão hoje. Então você vai vendo diversas coisas que as pessoas vão falando, quando na verdade elas estão esquecendo da relevância eterna que a palavra de Deus tem. Então quando a gente pensa na mensagem central da Bíblia, como a gente falou, a criação, a queda, a redenção, a consumação, são claramente ali o núcleo central da mensagem bíblica. Mas esses outros assuntos, eles acabam ficando ali na periferia. Por exemplo, o Novo Testamento fala do ósculo santo, né? Será que agora a gente vai ter que começar a dar beijinho no outro, igual o pessoal fazia, né? Ou então, a cobertura da cabeça das mulheres, do véu, que alguns dizem que era um véu literal, um pano, outros dizem que era só o cabelo grande. Que circunstância era essa? Será que tem que fazer isso hoje? Então, essas particularidades, sempre há um princípio estabelecido. Esse ponto do véu, por exemplo, há algumas vertentes, né? Que falam que aquele véu, seja literal, seja o pano, ou seja o cabelo comprido, era uma forma de diferenciar as mulheres lá daquela igreja das mulheres que tinham um estilo de vida profano. Essa é uma vertente de interpretação desse texto. Hoje em dia, no nosso contexto, seja botar um pano na cabeça, ou seja cabelo comprido, isso não diferencia uma mulher cristã de uma mulher profana, mundana. Mas, talvez a roupa, a modéstia na roupa distingua, né? Então, talvez a gente não precise ficar preocupado com cabelo grande ou curto, ou botar pano na cabeça ou não botar pano na cabeça. Mas talvez o princípio estabelecido as mulheres que são de Deus precisam se diferenciar das mulheres que são do mundo. Então, hoje em dia, talvez o cabelo não seja o problema, mas as roupas sejam. Então, você se vestir de uma maneira que uma mulher decente, cristã, se vista, para você se diferenciar de uma mulher que não serve a Deus, que é mundana, que reflete os valores do mundo. Você está percebendo que a situação é diferente? O nosso problema hoje não é cabelo, mas o princípio está estabelecido. O princípio as mulheres de Deus, elas têm que se diferenciar. Você tem que bater o olho e dizer, essa não é uma mulher vulgar. Essa não é uma mulher do mundo. Essa é uma mulher que serve a Deus. O princípio está ali. Então a gente olha para aquela situação, a gente vê que, poxa, a questão do cabelo não é questão lá de Corinto, mas o princípio está ali. Você não tem que atualizar aquele texto, porque o princípio está ali. Você extrai aquele princípio e traz para a sua vida.
Ou o problema das mulheres falarem, Paulo diz, eu proíbo que as mulheres falem na igreja. Aí se você olhar ali na igreja de Corinto, provavelmente havia um grupo de mulheres que estava se insurgindo contra a liderança da igreja. Então Paulo está falando circunstancialmente para que aquelas mulheres rebeldes ficassem quietas. E aí as pessoas ficam, meu Deus, e agora? A gente vai ter que proibir todo mundo de falar, e as mulheres não vão poder mais falar na igreja. Agora, a situação é diferente. Porque aqui em Nova Iguaçu, graças a Deus, na freguesia também, a gente não tem mulher rebelde, né, que está querendo tomar o lugar da liderança da igreja. Mas um princípio está estabelecido. As mulheres precisam respeitar as suas lideranças. Ou seja, por mais que a situação de mandar a mulher ficar quieta talvez não seja aplicável, o princípio está ali. As mulheres precisam ser obediência à liderança. Porque as mulheres rebeldes, Paulo está repreendendo elas. Vocês, por favor, não falem, porque vocês estão sendo rebeldes. Vocês estão querendo tomar o lugar da liderança. Então você percebe que a circunstância está diferente. O nosso problema hoje talvez não seja aquele problema enfrentado lá, mas o princípio está sempre presente. E é isso que torna a Bíblia um livro maravilhoso, porque Deus sempre tem uma relevância para nós hoje. Por mais que seja uma situação completamente diferente do que a gente vive. Então, entender o que é central na Bíblia e o que é periférico. Terceiro ponto importante, distinguir o que o próprio Novo Testamento vê como algo inerentemente moral e como coisa que não é. Coisas que são absolutas, coisas que são atemporais, como a gente viu, ou expressões culturais que mudam, né, de uma cultura para outra. Por exemplo, quando Paulo lista os pecados, pecado não é uma coisa cultural, né, gente? Um homicida não é porque, a cultura dele é essa, né? Não, um homicida é um homicida em qualquer lugar. Ou um adúltero, um idólatra, alguém que se embriaga, alguém que pratica a homossexualidade e outros pecados, o pecado da fofoca, o pecado do roubo, são sempre errados. Eles são princípios atemporais. Mas existem outras questões que nós enxergamos nas epístolas que são ali circunstanciais, como a gente está falando. A questão do véu das mulheres, a questão, né, do alimento sacrificado a ídolos, que já não é um problema nosso, né? Que a situação ali que Paulo diz, né, dos alimentos sacrificados a ídolos, é porque muitas vezes o povo ia, havia locais de sacrifício idólatra, e eles sacrificavam animais, e muitas vezes sobrava ali parte dos animais, e as pessoas iam lá e compravam essas partes dos animais que sobravam. E aí havia um problema na igreja, você está comprando um animal que foi sacrificado a ídolo. Hoje em dia a gente não tem esse problema, a gente não precisa ir lá no terreiro comprar o resto do boi que eles mataram na macumba. Você pode ir no supermercado comprar, no açougue, né? Então esse problema não é um problema nosso, mas ali tem um princípio. Quando Paulo está falando daquela situação específica, ele sempre está estabelecendo um princípio atemporal. Então a circunstância é diferente, mas o princípio, ele sempre permanece. O princípio está sempre conosco. Então, a gente precisa ver que os contextos eles estão mudando, mas a palavra de Deus ela sempre tem uma relevância para nós nos dias de hoje. O último ponto importante sobre isso, a gente entender alguns itens que o Novo Testamento tem um testemunho muito uniforme, muito consistente, em alguns que há alguma diferença. Por exemplo, a gente pode ver um testemunho muito uniforme do Novo Testamento em relação à ética cristã, em relação ao que fazer, ao que não fazer. Você não deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Ou a questão, como a gente falou, dos pecados, lista dos pecados, é muito uniforme, né? Que nós vemos nas epístolas e no Novo Testamento. Mas existem outros temas em que não há uma uniformidade tão grande. Como, por exemplo, essa questão do alimento oferecido aos ídolos, ou a gente vê até conversando no carro sobre isso, o papel das mulheres na igreja, né? Em alguns momentos a gente vê o requisito ali para você ser um pastor ou um bispo da igreja, que seja um homem de uma só mulher. Você vê argumentos favoráveis a uma liderança masculina. E, por outro lado, você vê mulheres agindo na igreja, como Priscila, né, que era uma mulher voltada para o ensino daquela igreja primitiva. Você vê ali Febe, que é uma espécie de diaconisa ali, né? Então, você vê um testemunho, né, que nos dá ali diferentes visões. Então, a gente precisa ir caminhando com cuidado em relação a isso. Em temas que o Novo Testamento é muito uniforme, muito consistente, e temas que você precisa ir ali analisando com mais cuidado essa questão dos contextos.
Certo, gente? Eu creio que esses são os pontos principais aqui que talvez tragam dificuldade para a gente interpretar as epístolas, né? A questão dos contextos culturais, o que é aplicável a nós, o que não é, né? Então, a gente vai tem que ir caminhando sempre com isso, com os olhos lá na circunstância, mas com os olhos aqui também na relevância para nós hoje. Como eu falei desde a primeira aula, né? A nossa tarefa é sempre essa: olhar lá e olhar aqui, olhar para lá e o que a gente pode aplicar aqui. Certo, gente? Podemos seguir para as narrativas do Antigo Testamento? Sim? Esse é um outro tipo de texto importante da Bíblia. Boa parte da Bíblia é escrita em narrativas e é um tipo totalmente diferente de interpretação. Porque se na epístola os autores estão trazendo ensinamentos como se fosse uma palestra escrita, as narrativas são histórias. Então você não interpreta uma palestra escrita da mesma maneira que você interpreta uma história. Por exemplo, o papelzinho que vocês estão aí é uma palestra escrita minha. O que eu estou falando aqui, muita coisa está escrita aí. Então a forma de interpretar uma palestra escrita é completamente diferente se eu chegasse aqui e começasse a contar uma história. Então é muito diferente, a gente precisa compreender essa diferença de aproximação ao texto que nós devemos ter quando a gente fala de narrativa. Mas vamos lá. Primeiro, a gente precisa compreender que a narrativa está organizada em 3 níveis. O nível mais alto, um terceiro nível, que é a metanarrativa, ou seja, aquela grande história. E eu já falei aqui agora há pouco sobre essa história. A espinha dorsal da Bíblia. O tema principal da Bíblia. A criação, a queda, a redenção e a consumação. Todas as narrativas, elas estão debaixo desse guarda-chuva dessa grande história. Então a gente precisa, quando for se aproximar do texto, entender que aquela história específica, eu estou lendo a história de Josué, eu estou lendo a história de Ruth. Todas essas histórias estão debaixo de uma grande história. A Bíblia, ela não é uma colcha de retalhos, em que a gente foi juntando histórias aleatórias, botou tudo junto e a gente vai lendo. Então, todas essas histórias, elas têm uma importância intrínseca. A história de Davi e Golias, a história das muralhas de Jericó, elas têm uma importância por si só. Mas elas precisam ser olhadas debaixo desse guarda-chuva da grande história. Então, esse é um nível mais importante, o terceiro nível da grande história, da metanarrativa. Já um segundo nível da narrativa é a história do povo redimido por Deus. Então, essas narrativas do Antigo Testamento estão debaixo do grande plano redentor de Deus, mas estão debaixo também do plano de Deus para Israel. Então, há um segundo nível ali que a gente precisa analisar, que é Deus está conduzindo um povo a um lugar. O Antigo Testamento é basicamente sobre isso. Deus escolhe um povo de Israel para levar a um lugar. E, por fim, um primeiro nível de história, que são as histórias individuais. Então, toda vez que eu analiso a vida de alguém, a história de José, eu não posso olhar só para José. Eu preciso olhar para José e entender o que a história de José contribui para a história de todo Israel. Como que a história de José é fundamental para a história de Israel? A sobrevivência de Israel, que saíram lá da terra, foram para o Egito para se alimentar porque estavam com fome. E aí depois ficaram escravos, e depois vem Moisés. E aí você percebe que essas histórias, elas não são soltas, aleatórias. A história de Moisés tem tudo a ver com a história de José. Porque elas estão debaixo desse primeiro guarda-chuva do povo de Israel. E essa história do povo de Israel está debaixo de um guarda-chuva maior, que é a história da redenção. Então, a história de José não fala só sobre José e não fala só sobre Israel, mas fala sobre o plano de Deus de salvar a humanidade. A história de Moisés não fala só sobre Moisés, não fala só sobre o povo, mas fala sobre o plano de Deus de redimir a humanidade. Então isso é fundamental para a gente ler a narrativa, porque isso ajuda a gente a tirar os olhos das narrativas como só lições de moral. Davi e Golias, seja corajoso como Davi. José, seja perseverante como José. Moisés, seja paciente como Moisés. As narrativas, elas também têm lições morais para nós, mas elas não só são lições de moral. As narrativas do Antigo Testamento estão debaixo de uma história de salvação. E quando a gente olha com esse olhar, a gente consegue ir além
de tirar meras lições, né, de conselhos práticos para a vida, né? Olha, você tem que derrubar o gigante da sua vida, né? Porque normalmente a gente, quando vai interpretar, por exemplo, esse texto da Golias, é natural que a gente faça, poxa, nós nos identificamos como Davi, como aquele que derruba o gigante, né? Mas se você olha essa narrativa sob o guarda-chuva da grande história de Deus, eu estava pensando nisso esses dias. Na verdade, nós somos identificados como os soldados que tiveram medo de lutar contra Golias. Eu faço parte daquele exército medroso. E quem eu identifico como Davi é o meu Senhor Cristo. Foi Ele que foi lá e derrubou o gigante da morte. Foi Ele que venceu. Então a história de Davi, ela lógico que é uma lição para a gente de ser corajoso, servir a Deus, ser fiel, sim. Mas acima disso, é uma lição de que existe um filho de Davi que ia derrotar não um gigante físico, mas que ia derrubar o gigante da morte e ia redimir aquele povo medroso que não teve coragem de lutar, ou que não tinha condições de lutar. Eu não tinha condição de lutar contra a morte, eu não tinha condição de vencer a morte. Então eu sou o exército medroso. Eu não sou o Davi corajoso, porque eu não tinha condições de lutar contra esse gigante. Nenhum de nós poderia vencer esse gigante da morte. Mas existe um que poderia. Existe um lá que ninguém dava nada por ele. Jesus era aquele lá. Não tinha aparência. Não tinha nada que nos agradasse, como diz Isaías 53. Mas ele foi lá e ele derrubou o gigante da morte em nosso favor. E hoje nós, o exército medroso, podemos ter acesso a isso. Então você está percebendo como, quando a gente enxerga a narrativa do Antigo Testamento sobre o olhar, esse arco da grande história, nós lemos as narrativas de uma maneira mais cristocêntrica. Porque a gente tem a intuição de nos colocar como protagonista do texto. Nós temos que ser como Davi, nós temos que ser como José, mas muitos desses personagens bíblicos são expressões, são antecipações do ministério de Jesus. Então, muitas vezes, nós precisamos botar esse holofote, esse olhar mais cristocêntrico sobre as narrativas. Não tentando extrair só lições para nós. É lógico, essas lições podem ser extraídas em um segundo momento. Mas a ideia principal do texto é nos mostrar essa salvação. É nos mostrar esse arco narrativo da intenção de Deus com o seu povo. Certo, gente? Então, o que as narrativas não são? Elas não são alegorias e histórias cheias de significados ocultos. Por exemplo, a batalha de Elias lá com os profetas, ele não é uma coisa oculta, ela tem um significado ali alegórico. Não, aquilo aconteceu de fato. Né? Então, não são histórias inventadas, são histórias reais que aconteceram de fato e elas têm um significado claro à luz dessa grande história da salvação de Deus. Então, a gente precisa entender a literalidade dessas narrativas. Não tentar contemporizar, não, é uma alegoria, né? Essa história de Jonas ir para a barriga do peixe, isso é figurado. Né? Não, são coisas que aconteceram de verdade, mas que elas têm um significado, não existe um significado ali oculto. Elas estão muito claras quando olhadas à luz dessa grande história. Segundo ponto, as narrativas individuais do Antigo Testamento não têm a intenção primária de ensinar lições de moral. Acabamos de falar sobre isso. Perceba, não tem a intenção primária de ensinar lições de moral. Logicamente ela ensina lições de moral. Mas o objetivo primeiro da narrativa não é fazer isso. Então, muitas vezes, a gente está pulando para uma intenção secundária sem passar para a intenção primária da narrativa primeiro. Terceiro, embora as narrativas do Antigo Testamento não necessariamente tragam ensinamentos de forma direta, elas frequentemente ilustram o que é ensinado em outros textos de forma explícita e categórica. Aí eu dou o exemplo aí da narrativa do adultério de Davi com Batseba. E isso é muito importante a gente compreender que as narrativas, elas são histórias. E uma narrativa, ela não pode formar doutrina. Isso é muito importante, gente. Você já deve ter ouvido, ficou muito famoso, né? Do pastor que apareceu no Fantástico, porque ele adulterou com uma irmã da igreja, porque ele olhou na Bíblia, a Bíblia dizia para ele adulterar. Aí o repórter falou, qual é o texto? Ele abriu lá, Oséias. Aí o texto diz, vai e toma uma mulher adúltera. Moisés casou com Gomer lá, que era uma prostituta da época.
E aí o pastor abriu o texto e fala assim, aqui está dizendo, ó, vai e toma uma mulher e adultera. O problema daquele pastor era ortográfico, né? Era de língua portuguesa. Mas tem um problema maior ali, porque ele estava querendo extrair uma doutrina de uma narrativa. Mesmo que fosse, vai e pega uma mulher e adultera, a narrativa está informando algo a gente. Ela não está estabelecendo uma norma. Muita gente fala assim, pastor, mas, poxa, a igreja fala que o casamento é monogâmico, a gente tem que casar com uma mulher, a mulher casar com um homem. A gente vê na Bíblia diversos exemplos, homens de Deus que casaram com várias mulheres, Davi, Abraão, teve concubina. Eu falei, gente, presta atenção. Primeiro, a narrativa, ela está informando algo para a gente. Ela não está dizendo que nós devemos fazer daquela forma. Segundo, olha todos os homens que tiveram mais de uma mulher, todos eles tiveram problemas. Né? Todos eles tiveram problemas. E aí a gente olha para o princípio original lá de Gênesis, que é, o homem se unirá à sua mulher, está no singular. Um homem vai se unir a uma mulher. Então essas pessoas que passaram pela Bíblia, talvez não obedeceram esse princípio e tiveram problemas. Então a gente está percebendo que a narrativa, ela não ensina uma doutrina diretamente para nós, porque esse não é o papel dela. A narrativa informa algo para a gente. Só que a gente consegue extrair, como tá dito aqui, né? Ela ilustra o que é ensinado em outro lugar de uma maneira muito explícita. Por exemplo, isso que eu falei agora. O ideal de Deus para o casamento é um homem casar com uma mulher. Aí a gente olha a narrativa de Davi e Batseba e a gente vê, viu como dá problema desobedecer o que Deus falou? Então o objetivo da narrativa não é, Davi adulterou, então está liberado. Não, isso não é normativo. A Bíblia está informando o que ele fez. Mas mesmo nessa informação, a gente consegue olhar e ver isso como um exemplo. Olha o que acontece quando a gente desobedece o que Deus fala. Então a gente consegue extrair essas lições da narrativa, mesmo que elas não tragam para nós uma doutrina diretamente. Então quando a gente lê as narrativas, a gente não está lendo nada normativo. Estamos lendo coisas que estão sendo informadas para a gente. E que elas estão ilustrando, seja coisas positivas, ou seja coisas negativas de quem obedece ou quem desobedece o mandamento de Deus. Isso é muito importante que a gente entenda, que a gente estabeleça. Né? Porque muitas vezes uma pessoa vai chegar para você e falar assim, não, a Bíblia fala isso. Tá, mas qual o fundamento? E muitas vezes o argumento vem de uma narrativa. Muitas vezes o argumento vem de algo, né, de uma história que foi contada. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, mas entender que essas histórias, elas estão sempre ilustrando coisas que, em outros lugares, são mandamentos explícitos de Deus. Então, o importante é que a gente tenha em mente que qualquer narrativa do Antigo Testamento, a presença de Deus é o mais importante que a gente precisa identificar. Em qualquer dessas narrativas, o personagem principal é sempre Deus. A história de José é sobre José, mas é sobre o que Deus fez na vida de José. A história de Davi é sobre Davi, mas é sobre o que Deus fez na vida de Davi. A história de Ruth é sobre Ruth, mas sobre o que Deus fez na vida de Ruth. Então Deus é sempre o protagonista dessa história. É Deus que está agindo ao longo da história, e Ele está traçando essa linha condutora para nos levar até Cristo. E algumas precauções importantes, antes da gente ir para o nosso intervalo. Nenhuma narrativa da Bíblia foi escrita especificamente para você. Elas foram escritas naquela situação, dizem respeito àquelas pessoas. Não é algo sobre nós, mas glorifica a Deus por meio daquelas pessoas. E nós podemos nos utilizar disso, absorver disso por meio do bom testemunho ou por meio do mau testemunho daquelas pessoas. Então as narrativas, elas nos ensinam de maneira muito poderosa por meio dos exemplos. Por que, meus irmãos, que a gente incentiva que os irmãos venham aqui dar testemunho? O testemunho nada mais é do que alguém vem aqui e conta uma história do que Deus fez na vida dela. E isso abençoa o restante da congregação profundamente. E as narrativas são um grande compêndio de testemunhos, de bons testemunhos, de maus testemunhos, para a gente saber o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer,
para a gente olhar e ver, olha o que Deus faz na vida de quem é fiel, olha o que Deus faz na vida de quem não é fiel. Então as narrativas estão nos instruindo o tempo todo, não diretamente com doutrinas, com normas, mas por meio dos exemplos, por meio daquilo que outras pessoas passaram e que nós podemos aprender. O pastor sempre diz que os inteligentes aprendem errando e os sábios aprendem com os erros dos outros, né? E eu fui líder de jovem, eu sei que a juventude gosta muito de errar, ela quer passar pelo erro, né? Você ensina, olha, não vai por aí, eu já passei por isso. Aí o jovem, tá bom, e ele vai lá e faz. E aí ele tem que ir lá e dar com os burros na água, né? Então, algumas pessoas aprendem errando, ela tem que passar por aquilo. Tipo assim, você tem que deixar ela fazer, porque ela vai ter que ir lá quebrar a cara e ver que não deu certo. Mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Eu não preciso adulterar para saber que é errado, é só olhar a vida de Davi e falar, olha o caos que virou a vida desse homem. Olha o que aconteceu, eu já sei que isso é errado, eu já sei as consequências, as circunstâncias disso. Então isso me ajuda a ter uma vida mais direcionada à obediência à palavra de Deus. Segundo ponto, os personagens bíblicos às vezes são bons, às vezes são maus, às vezes são sábios, às vezes são insensatos. A Bíblia não esconde os defeitos dos personagens bíblicos. E isso é maravilhoso para nós. Porque a gente gera uma identificação, né? Porque se só fosse personagem bíblico perfeito, a gente ia se sentir um nada, né? Mas quando a gente olha, né? Abraão mentiu porque ele ficou com medo. Davi pecou. Moisés ficou impaciente. Nós nos identificamos com a fraqueza dessas pessoas. Então a nossa tarefa é aprender a palavra de Deus a partir dessas narrativas e não tentar fazer alguma coisa que foi feita na Bíblia, mas entender essas pessoas como pessoas falhas, mas que tiveram suas experiências com Deus, tiveram as suas boas experiências, tiveram as suas experiências ruins, e isso tudo são ótimas testemunhas para nós, ótimas formas da gente caminhar e aprender da palavra de Deus por meio dessas histórias. As histórias, elas têm um poder impressionante de nos ensinar. A gente não pode subestimar o valor das histórias, né? Não só para as crianças, para os adolescentes, mas para a gente também, a gente adulta. A gente precisa ouvir mais histórias, para que a gente possa absorver as lições daquilo que Deus tem feito na vida de quem é fiel, naquilo que Deus faz na vida de quem não é fiel, as consequências de ser fiel, de não ser fiel. Então a gente aprende muito nas narrativas quando a gente vai com esse olhar interpretativo dessa maneira. Amém, meus irmãos?